Pessoal, achei um vídeo que pode ser muito interessante. Qual é a diferença entre um cérebro de pessoa normal e um cérebro de quem tem superdotação intelectual? Eu não sei quais são as diferenças entre esses cérebros. Eu poderia dizer quais são as diferenças entre as mentes. Por exemplo, eu percebo que eu, perto de uma pessoa normal, compreendo princípios muito rapidamente, entendo e intelijo, assim, ó, com uma velocidade quase sobre-humana em relação a outras pessoas. Agora, o que que fisicamente mudou no meu cérebro? Não sei, vamos ver. Se eu perguntar pra você o que une esses três personagens históricos, eu tenho certeza que você dirá que todos eles foram gênios. Albert Einstein, Charles Darwin e o Stephen Hawking. Mas será que existe alguma coisa especial no cérebro deles? No cérebro do Albert Einstein, eu sei que existia na região é, responsável pela matemática e pelo espaço uma quantidade maior de neurônios. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar o que acontece no cérebro da pessoa que tem altas habilidades ou que são superdotados. A palavra inteligência vem do latim intelligentia, significa escolher entre ou discernir, ou seja, é o que nos permite tomar uma decisão. Já no cotidiano, a palavra inteligência talvez esteja mais relacionada como um adjetivo, aquela pessoa que é inteligente, aquela pessoa que tem conhecimento. As crianças com altas habilidades mentais, também chamadas de superdotadas, são crianças que apresentam uma grande desenvoltura de habilidades como raciocínio lógico, como cálculo matemático, como pensamento abstrato e até mesmo criatividade. É importante destacar que as altas habilidades não se apresentam igual para todo mundo. Ou seja, existem pessoas com diagnóstico de altas habilidades que vão ter facilidade em certas tarefas e vão ter dificuldade em outras e vice-versa. Mas qual será que é a diferença entre o cérebro de uma pessoa que tem altas habilidades e um cérebro neurotípico? Bem, essa pergunta é bastante difícil de responder porque, como eu disse anteriormente, essas altas habilidades expressam de forma variada entre as pessoas diagnosticadas com essas altas habilidades. Mas ainda assim, existem alguns estudos tentando desvendar a magia que acontece no cérebro dessas pessoas. Primeiro, a gente precisa dissociar a ideia de altas habilidades com o QI elevado. Para quem não conhece, o QI é o coeficiente de inteligência. É uma medida que busca quantificar as habilidades cognitivas de uma pessoa em comparação com a média da população, através de perguntas e testes específicos que geralmente envolvem raciocínio lógico e matemática. Uma das grandes limitações do teste de QI é a dificuldade dele de avaliar tarefas como o processo de aprendizado, a facilidade em se adaptar e a flexibilidade cognitiva, coisas que são muito importantes para o diagnóstico de altas habilidades. Há uma correlação direta entre se adaptar, perceber a realidade, etc., e todas as características citadas e um alto QI. É quase uma obrigação um sujeito de 150 de QI que não tenha um autismo, por exemplo, conseguir desenvolver empresas, etc. Pode ver, a grande maioria dos grandes empresários como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, todos possuem alto QI. Talvez eles não possuam um tato social elevado, assim, de, vou tratar todo mundo com floreios. Mas eles são rápidos ao entender o mercado, ao entender o que vão fazer, ao se adaptar no mercado. Nenhum é tosco, entendeu? Claro que eu peguei exemplos meio extremos. Jeff Bezos estudou em escola de superdotados. O Elon Musk tem um QI assim, ó, acima da média. Ele teria que perder muitos pontos para ser acima da média ainda, entendeu? Mas um sujeito com 140 de QI que está em um escritório tem que entender o funcionamento da política desse escritório, se adaptar rapidamente a esse escritório e galgar rapidamente na hierarquia social do lugar, entendeu? Existe uma correlação evidente. E é claro que um sujeito de 90 pontos de QI vai ser mais devagar ao se adaptar, vai ser mais devagar ao perceber a política social do ambiente, vai ser mais devagar nessas características que ele citou. Então, eu não percebo isso que ele falou, que não há uma correlação. Eu acho que é assim. Além disso, ele tem grande dificuldade de observar hiperfoco ou uma facilidade de se motivar, coisas que também estão presentes no diagnóstico de altas habilidades.
Nesse sentido, alguém com superdotação ou altas habilidades nem sempre vai ter um QI elevado ou um QI acima da média. E vice-versa, nem sempre alguém com um QI acima da média vai de fato entrar ali na ideia de diagnóstico de altas habilidades. Tá bom, tendo isso em vista, o que acontece no cérebro dessa pessoa? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas pensar é como qualquer outra atividade do seu corpo. Assim como os movimentos físicos exigem energia e recursos, pensar também exige recursos, como glicose e oxigênio no cérebro. O ponto importante é que os recursos são limitados. Vamos entender melhor com calma. Pense no cérebro como se ele fosse um computador. Quando você tem muito programa aberto ao mesmo tempo, o computador começa a ficar lento porque está usando todos os recursos disponíveis. Assim como há um limite para a quantidade de programas que você consegue abrir no seu computador antes dele começar a travar, há um limite para a quantidade de processamento mental que o seu cérebro pode usar para pensar. O interessante é que nem todas as pessoas têm o mesmo limite de recursos mentais utilizados para o processamento cognitivo. É como se algumas pessoas tivessem uma reserva mental de energia maior. Em outras palavras, é como se elas tivessem um tanque de um carro maior, um combustível mais cheio para poder conseguir pensar. Além disso, outras pessoas também podem utilizar a mesma quantidade de recursos, mas de uma forma mais eficiente. Ou seja, com a mesma quantidade de, digamos assim, gasolina no tanque, ela consegue rodar mais do que outra pessoa. As pesquisas mostram que as pessoas com habilidades mentais acima da média tendem a usar menos energia cerebral para completar tarefas difíceis. A gente chama isso de hipótese de eficiência cerebral, que postula que indivíduos com altas habilidades exibem menor volume de ativação cortical, ou seja, menor atividade cerebral, quando realizam tarefas que exigem habilidades que eles dominam. Pensa no seguinte, ó. Ninguém te obrigou a aprender a falar, mas por alguma razão do universo tu aprendeu a falar só observando os outros. Embora pareça que todo mundo é burro, na verdade todo mundo é super inteligente. O problema é que a modernidade nos induz a coisas como, sei lá, BBB, TikTok, comer salsicha, ferrar nosso organismo. Então, não falta inteligência a todos, sabe? O que falta é um discernimento real sobre como gastar melhor os próprios recursos. É evidente que se tu passar o tempo inteiro falando de carros, conversando sobre carros, sobre motor de carros mais especificamente, o que vai acontecer é que com o tempo tu vai entender como funciona um motor de carro. Tu lê um pouco sobre motor de carro, tu assiste sobre motor de carro na internet, tu fica conversando sobre motor de carro com os teus amigos. Tu não precisa ter 150 de QI, com um QI mediano tu já vai entender a estrutura de um motor. Tu vai saber tudo sobre motores. Bem como, sei lá, ninguém precisou te fazer se esforçar para aprender a falar. Tu simplesmente captou observando. A nossa inteligência, ela funciona dessa forma, apenas observando, apenas conversando, apenas pensando sobre aquele negócio, entendendo os princípios sobre aquele negócio. Claro que um QI maior vai entender mais rapidamente, um QI menor não tão rapidamente. Um alto QI não necessariamente vai ter o mesmo conhecimento que um baixo QI em motores de carro, até porque o alto QI pode não se interessar e o baixo QI pode se interessar. Enfim, são variáveis normais, né? Mesmo com um menor padrão de atividade cortical, quando eles estão fazendo essas tarefas que eles dominam, ainda assim eles conseguem mostrar um desempenho acima da média, ou seja, demonstrar uma maestria. Outra hipótese muito interessante para explicar o que acontece no cérebro da pessoa com alta habilidade é chamada de hipótese de maleabilidade de processamento. Maleabilidade refere-se à capacidade de algo ser moldado ou adaptado. No contexto das redes neurais, significa que os circuitos do cérebro se reorganizam e se ajustam de maneira eficiente para melhorar o desempenho em tarefas cognitivas. Esse processo de remodelamento a gente também conhece como neuroplasticidade, um assunto que eu já trouxe aqui no canal em alguns vídeos. Pois bem, acredita-se que pessoas com altas habilidades possuem uma capacidade maior de promover esse processo de neuroplasticidade, rearranjando tanto anatomicamente quanto funcionalmente diferentes áreas do cérebro para poder processar melhor. Os estudos Me parece fazer muito sentido que quanto mais elasticidade cerebral e quanto mais uma pessoa consegue organizar sua mente para entender princípios em relação à vida ou organizar sua vida com princípios informacionais, melhor para ela, sabe?
de neuroimagem revelam que essas pessoas com altas habilidades podem mostrar diferentes padrões de ativação cerebral dependendo da complexidade das exigências. Por exemplo, se uma tarefa requer mais concentração, as redes neurais podem se reorganizar para maximizar a eficiência nessas áreas. Esse padrão de atividade dinâmica é muito interessante porque pode facilitar a aprendizagem e também o processo de maestria, de geração de expertise sobre uma habilidade específica, como o pensamento abstrato ou o raciocínio lógico. Uma outra hipótese também levantada para explicar como que funciona o cérebro das pessoas com altas habilidades é a hipótese da conectividade. Essa hipótese postula que as pessoas que têm altas habilidades têm uma maior integração entre diferentes áreas do cérebro e uma maior integração dentro de áreas específicas. Por exemplo, a gente tem estudo demonstrando uma intensa conectividade funcional e anatômica na rede frontoparietal, que é uma rede de comunicação que envolve o córtex pré-frontal e áreas do córtex parietal que são fundamentais para o raciocínio lógico e tomada de decisões. Nesse sentido, a maior conectividade de diferentes áreas do cérebro poderia favorecer uma maior capacidade de processamento eficiente das informações, fazendo com que a pessoa, de fato, desempenhe melhor em tarefas cognitivas. Ok, então o cérebro de um superdotado é muito mais potente e deve ser uma maravilha viver na vida dessa pessoa aí com altas habilidades, né? Bem, diferente do que você poderia imaginar, a vida de uma pessoa que tem altas habilidades não é mais fácil. Para começar aqui, quando o indivíduo apresenta boa aptidão, um desenvolvimento de altas habilidades quando criança, ocorre um processo muito comum de aumento muito exagerado de expectativas sobre sua carreira profissional e carreira acadêmica. Isso muitas vezes pode ser o gatilho necessário para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como o transtorno depressivo e o transtorno ansioso, porque a criança começa a imaginar que ela não tem o direito de errar, que ela não tem o direito de não ser excepcional, não ser super, sabe, foda numa coisa específica, porque ela tem altas habilidades. Mas além disso, muitas crianças diagnosticadas com altas habilidades ou superdotação também estão diagnosticadas com outro transtorno do neurodesenvolvimento, que é o transtorno do espectro autista. Veja só que interessante. Muitos dos comportamentos colocados como importantes para o diagnóstico do transtorno do espectro autista também são apresentados pela grande maioria das pessoas que têm altas habilidades, como uma inflexibilidade cognitiva, como uma necessidade de ter hiperfoco e também uma grande dificuldade de relacionamento social e uma tendência de gerar isolamento. Isso até tem um nome, chamado de dupla excepcionalidade, mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer se você deixar seu like aqui embaixo e comentar que quer saber mais sobre isso. Bem, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela atenção e até mais. Bom, eu tenho superdotação intelectual e também autismo, então eu tenho essa dupla excepcionalidade, essa dupla estranheza. O fato de te ter um QI elevado no Brasil já faz todo mundo te odiar, porque tu se interessa por assuntos interessantes, ao invés de BBB, TikTok e salsicha. E o fator do autismo me faz extremamente estranho. Eu ofendo as pessoas sem parecer que... Na minha cabeça não parecia que ofender. Me parecia uma coisa tão lógica, tão natural de se falar. E as pessoas... Oh, meu Deus, você me magoou. Mas assim, trocando de assunto. O Albert Einstein teve um dos QIs maiores da humanidade. O Stephen Hawking também teve, assim, ó, um QI excepcionalmente elevado. Agora... eu não acredito que o Darwin tenha tido um QI sobre-humano. Ele ficou encarregado de uma tarefa que ele gostava muito, que tinha muito a ver com a inclinação pessoal dele. Quando ele sai lá da Inglaterra e vai fazer a volta ao mundo, inclusive ele passa na Argentina, passa no Brasil, e ele se apaixona por colecionar a vida... e espécimes distintos e começa a observar as características de cada um. Quando ele sobe uma montanha e vê que lá tinha coisas que eram para estar no fundo do mar como conchas, e faz a seguinte observação, que um dia talvez tudo tivesse tapado por água lá em cima e que talvez a vida tivesse começado na água. Eu acho que ele não tinha exatamente um QI acima de 150 pontos, tá? Provavelmente entre 130 e 150, mas não acima de 150. Me parece mais que uniu-se o útil com o agradável. Ele amava aquilo, ele era bom com aquilo, ele trabalhou com aquilo e não era nem um pouco burro.
Então ele foi intuindo, tendo criatividade, se permitindo pensar, e aí ele chega nas teorias que chegou. Agora, o QI do Darwin não tá nem próximo do QI do Einstein, do Stephen Hawking, entendeu? Olha, eu não posso te prometer aumentar o QI, mas eu posso te deixar mais inteligente se tu entrar no Renascer dos Estrategistas. Clica no primeiro link da descrição. Hoje é dia 29, dia 31 encerram-se as vagas do Renascer, ok?